Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras, que sim, bateu o martelo sobre a venda do Aníbal Moreno. A gente vai acompanhar primeiro um corte do Jogo Aberto, falando muito sobre essa venda. Palmeiras que conseguiu os 7 milhões, ainda tem os bônus que podem chegar até 8 milhões de euros pelo Aníbal Moreno. Mas a gente quer saber sobre contratações. A gente vai acompanhar um corte para fechar o vídeo. Sim, o Palmeiras está monitorando a situação de um jovem jogador argentino, grande promessa, foi o melhor da sua posição em 2025, então a gente vai acompanhar aqui. Você que não quer perder nada sobre o nosso Verdão e essa janela de contratação, assiste esse vídeo até o final. Então, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Sabe o que foi intenso no final de semana? O Mercadão da Bola se movimentou, ficou agitado e tem novidades. Quem ganhou, mexe. Quem não ganhou, mexe também. Ele fez gol em final de campeonato, o Paulistão de 2024. Foram 4 gols em 2 temporadas, 117 partidas. O próprio Palmeiras, em sua rede social, se despediu de Aníbal Moreno. Ele vai defender o River Plate, 7 milhões de euros, mesmo valor que o Alviverde investiu 2 anos atrás. Em uma temporada em que o Palmeiras passou 100 conquistas, outros nomes recebem sondagens, inclusive por valores maiores do que o Palmeiras investiu. O futebol árabe estaria disposto a pagar 35 milhões de euros por Vitor Roque. No começo do ano, o Alviverde pagou 25 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos dele. Outro que desperta interesse é Flaco Lopes. Ele veio do Lanús em 2022 por 7 milhões de euros. Os dois têm contrato até dezembro de 2029 e estão nos planos de Abel Ferreira, que já disse que fica e quer que eles fiquem também. O Aníbal Moreno está vendido. Aníbal Moreno é jogador do River Plate. E o Palmeiras conseguiu uma pequena barganha nessa história. Muita gente falou aí em 7 milhões, o empate daquilo que o Palmeiras pagou. O Palmeiras conseguiu um choradinho com algumas metas que podem chegar a 8 milhões de euros. Tá bom? Então o River Plate paga cerca aí de 7 milhões e meio de euros, 8 pelo jogador, tá? Nesse total, o à vista vende a entrada aí dos 7 milhões e o restante viria com metas, em que o jogador teria a bater na Argentina, como presença em campo, etc e tal. Então, Palmeiras conseguiu um chorinho. Palmeiras não saiu em prejuízo com a venda de um jogador que, pra mim, já não tinha mais condições psicológicas de vestir a camisa do Verdão. Fez um monte de besteira na temporada passada, não conseguiu se firmar e foi pra mim uma grande decepção. Então, que seja feliz no River Plate e que daqui a pouquinho, né, o Palmeiras, claro, possa buscar um cara mais importante no mercado. Só que aí que está a pergunta. Quem que vai ser esse cara? Quem que o Palmeiras está atacando? Quais são os nomes que estão sendo avaliados? Eu fiz neste vídeo aqui, por isso que eu peço o seu like, uma lista de 12 jogadores que eu adoraria que para essa posição chegassem para resolver o problema. Lógico que nessa lista tem gosto pessoal com informação. Ou seja, alguns deles, o Palmeiras ainda, ou sequer, fez qualquer abordagem. Outros nessa lista não querem sequer jogar na América do Sul. Mas alguns dos nomes que estão aqui, esse sim, o Palmeiras já tem monitorado. E claro que vocês vão se surpreender com essa avaliação que o Palmeiras tem feito, tá bom? Então eu vou começar aqui direto e reto, como já agradeci aos nossos anunciantes, como claro aqui já fiz essa introdução do vídeo, a falar a respeito destes 12 jogadores que eu coloquei aqui pra vocês. Tem perfis de todos os gostos. Jogadores mais novos, jogadores mais velhos, brasileiros, estrangeiros, jogadores com contratos pra terminar agora no meio do ano que, entre aspas, chegariam de graça, jogadores com contratos ainda
mais longevos que evidentemente renderiam uma grana para o Palmeiras investir, mas o fato é, na minha modesta opinião, seriam 12 caras dentro de uma realidade de mercado. Não me venham com, o Rubem Neves, o contrato dele termina no meio do ano, esquece. Esses caras são outro patamar. O Kanté, não. Vamos trabalhar dentro daquilo que pode acontecer. De caras que estão dentro do perfil que o Palmeiras busca, tanto financeiro como de interesse esportivo. Tá? É nessa lista que a gente tem que trabalhar. Para que você não gaste o seu dedinho teclando nomes que, infelizmente, você só vai perder tempo e vai ficar sonhando alto e chupando o dedo, tá bom? Então essa lista aqui, eu vou começar essa lista aqui com um jogador que está aqui do lado na Argentina, em que o contrato termina em dezembro do ano que vem, que acabou de ser campeão argentino, que tem 1,70 m, é argentino, é bom de bola, com experiência na Bundesliga na Alemanha e está no Estudiantes, repito, com 3 títulos conquistados por lá. O argentino, a Copa da Argentina e a Copa da Liga. Tô falando do Santiago Ascacíbar. Vocês viram aí, jogou contra o Flamengo, na Libertadores, atual campeão argentino, repito, na decisão contra o Racing. Muito bom de bola, muito bom mesmo de bola. E um jogador que, evidentemente, atrairia os olhos do Palmeiras porque já tem uma idade mais avançada, já passou pela experiência europeia, tá jogando em altíssimo nível num dos principais times do país vizinho, né? O Estudiantes, que por isso aqui não fez a semifinal da Libertadores com o Racing pela eliminação nos pênaltis no jogo contra o Flamengo lá na Argentina. Santiago Ascacíbar é um cara avaliado em 8 milhões de euros, tá? Creio que com uma barganha daria para pagar menos até pela idade e por só restar mais um ano de contrato. É um jogador que o Estudiantes tem interesse na renovação, evidente, né, para jogar Libertadores no ano que vem, mas para mim, pela posição-função, que é um cara de ótima saída de bola, que é um cara de principalmente passe, né, nessa saída de bola, que não é só o cara sair jogando, tá? O cara tem que ter passe, construção e, obviamente, um poderio muito alto de marcação pela agilidade. Esse seria um cara muito bom para substituir o Aníbal Moreno no Palmeiras. Essa é a minha primeira sugestão, tá bom? Depois, se o Palmeiras quiser um cara mais experiente, um cara que já foi de seleção e um cara com potencial a jogar uma Copa do Mundo em 2026, aí o Palmeiras pode conversar com um clube que é um velho conhecido de especulação de mercado com o verde, tá? Que é o Zenit da Rússia. Lá no Zenit, com 32 anos, 1,78 m está Vilmar Barrios, que é titular absoluto do Zenit. Ele é dono do meio-campo há pelo menos 6 temporadas. O jogador tem contrato até junho de 2027. Portanto, é uma negociação que renderia aí, na avaliação de mercado, entre 10 a 15 milhões de euros. Varia muito aí de acordo com o que esses clubes têm de interesse. Porque ele só tem, no caso, ele já tem 32 anos. Então, não dá para o Zenit pedir 25 milhões de euros por ele. Esquece, né? Os valores do Gerson, por exemplo, inclusive Gerson, tá? Que está negociando com o Cruzeiro, já que o Palmeiras não quis abrir mão. E o Cruzeiro colocando o zagueiro Jonathan, né, na negociação para tentar abater do valor, e aí o Cruzeiro pagaria uma barganha menor para ter o Gerson a partir de 2026, sendo que o Palmeiras tem aí o Riquelme Felipe, que nesse momento, desculpe, para que serve o Riquelme Felipe no elenco do Palmeiras, já que o Abel não vai utilizar e que o Zenit quer? Era a negociação que o Palmeiras tinha que fazer. Vai lá, dá o Riquelme, abate do valor e pega o Gerson. Ou então, se o Palmeiras quiser, ainda dá pra fazer esse negócio. Vê se o Vilmar Barrios topa, né? Porque o Vilmar Barrios é um jogador ex-Boca, como eu falei, tá querendo jogar a Copa do Mundo do ano que vem na seleção colombiana, que há algum tempo ele não joga, e é um atleta muito experiente, inclusive com a passagem diante do Palmeiras, contra o Palmeiras, né, quando ele jogou no Boca em 2018. Portanto, esse também seria um baita reforço pro Palmeiras. Depois, vou partir para um cara mais novo, voltando aqui pro mercado da América do Sul, de 21 anos, aí é dentro do perfil do Palmeiras, e o nome desse cara, atenção, primeiro asterisco, aí, tá bom? Jogador de 1,86 m, o nome dele
é avaliado no Palmeiras. Repito, avaliado, monitorado, não tem proposta, tá? É o Leonel Pérez do Huracan, eleito a revelação e melhor jogador da posição na Argentina em 2025. Finalista do Campeonato Argentino, torneio Apertura, nesta temporada, e que está avaliado em 7 milhões de euros com contrato até 2027. Tá bom? Portanto, o Leonel Pérez, primeira informação aqui, é um dos caras avaliados para essa posição. O que pesa contra é que é um jogador de 21 anos inexperiente. E o Palmeiras quer um cara um pouco mais cascudo. Mas esse é um jogador de muito potencial de revenda e muito bem avaliado já pelo mercado europeu. Provavelmente, se não for nessa janela, no meio do ano, o Leonel Pérez vai embora do Huracan para um mercado mais poderoso. E o nome dele está sim em avaliação pelo scout do Palmeiras. É bom jogador, valeria um investimento, mas é aquele negócio, né? Para o que o Palmeiras precisa agora, já que colocou um perfil estilo Andréas, Paulinho, etc e tal, o cara pronto, então o Leonel Pérez é um cara que vem sem casca. Mas a gente sabe que geralmente volantes argentinos são bons de bola. O Aníbal foi uma exceção, porque os volantes argentinos são bons de bolas. Ainda um argentino, mas agora um cara já com uma outra bagagem mais cascudo. Essa sugestão aqui, esse cara tem 25 anos, 1,77 m, avaliado aí em cerca de 6 milhões de euros no mercado. Deve subir um pouquinho o valor, porque ele acabou de ser bicampeão mexicano. Está no Toluca e o contrato dele até 2027. Estou falando do titular absoluto do time que tem o Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, o Elinho, ponta que era do Bragantino, que é muito bom jogador, que eu adoraria que o Palmeiras fosse atrás, e que tem pra mim o melhor centroavante das Américas, né? Sul, Central e do Norte em atividade, que é o Paulinho, não do Palmeiras, o Paulinho, português, que era do Sport, que está lá no Toluca. É um artilheiro absurdo e que sonha com Copa do Mundo, inclusive pela seleção portuguesa. É um baita centroavante. Quem está dando suporte para ele no time é o Franco Romero, tá bom? 25 anos, o argentino, bom de bola, também com passagens pela seleção de base local, e é um jogador que por essa experiência não tem um valor tão alto de mercado. Ele inclusive faz a dupla no meio-campo com o Marcel Ruiz. Esse que o Palmeiras fica toda hora tentando e tomando não. Fica se humilhando para esse mexicano, que é bem normal. Bem normal como jogador. O Franco Romero, para mim, pela posição, é mais importante para o que o Palmeiras precisa do que o tal do Marcel Ruiz. Então, essa sugestão seria legal. Em vez de conversar, perder tempo no Toluca para falar com o Marcel Ruiz, fale com o Franco Romero. Seria uma boa chegada de um cara que não tem tanto nome no mercado, mas tem bagagem, tem experiência, e ser bicampeão mexicano pelo Toluca é realmente algo significativo, ainda mais para a competitividade aqui das Américas. O Campeonato Mexicano é muito forte, com boas equipes, tá bom? Depois dele, eu vou para um outro argentino, só que esse agora jogando a Liga dos Campeões da Europa. É um cara de 24 anos que está, cada vez mais sendo muito bem avaliado na Europa. Provavelmente para a próxima temporada deve sair dessa equipe. Então, se o Palmeiras quiser, aliás, já monitorou ele no passado, poderia voltar agora as atenções, tem que correr contra o tempo, tá bom? 24 anos, 1,78 m. Contrato dele até 2028, ou seja, um cara que vai custar aos cofres de quem for buscar pelo menos ali 14, 15 milhões de euros. Mas vale a pena, porque eu estou falando do Santiago Eze. Lembram dele? Também do Huracan. Muito bom jogador, destaque em seleção de base da Argentina, já foi convocado para a seleção principal da Argentina, Jogos Olímpicos, tá bom? E inclusive chamado pelo Lionel Scaloni, e um jogador que eu falei para vocês, pela altura, pela postura, um atleta de ótima composição de meio campo na marcação, assim como eu falava do Franco Romero, que é aquele jogador pegador, mas todos esses caras que eu estou dando na lista pra vocês, todos esses jogadores têm características ótimas de saída de bola, tá bom? Santiago Eze é um volante que joga de cabeça erguida, muito bom no combate aéreo e principalmente hoje titular do Olympiacos, que joga a Liga dos Campeões. Ou seja, um jogador que neste momento está
com uma boa avaliação no mercado europeu, jogando com a equipe grega. Então seria também uma belíssima somatória ao Palmeiras do técnico Abel Ferreira, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, primeiro do Jogo Aberto, depois com o Facincani falando sim sobre a janela de contratações. Palmeiras que conseguiu fazer a venda de Aníbal Moreno, que Deus abençoe ele lá, longe do Palmeiras, porque foi muito abaixo do que a gente esperava. Principalmente aí no jogo contra o Corinthians, que deu uma cabeçada, não existe. Enfim, bola pra frente, não veste mais a camisa do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu a venda por um valor razoável, pela mesma coisa que ele pagou, sendo que o jogador hoje está em baixa e ainda tem essa possibilidade, como o Facincani falou, sobre os bônus que podem chegar até 8 milhões de dólares, né? Então, mais fato que a gente quer falar muito sobre chegadas. Até agora o Palmeiras não anunciou ninguém, claro, teve o anúncio oficial do Bruno Fux, mas que já estava aqui como empréstimo, né? Mas a gente quer saber os reforços para 2026. Tem que liberar mais gambá aí. Tem uns bagrezinho brabo. E, cara, chegar gente boa. Então, o Facincani trouxe essa informação direto do Verdão, que o Palmeiras sim monitora, acompanha a situação sobre Leonel Pérez. Ele falou muito bem aí, cara. É uma jovem promessa, 21 anos. É verdade que hoje ele não atende essa expectativa do Palmeiras de trazer jogadores mais cascudos, mais experientes. Mas a gente sabe que, cara, a característica do jogador argentino é ser aquele cara mais brabo. E na posição dele, cara, tem feito a diferença lá. Tanto que recebeu o prêmio de melhor jogador da sua posição nesse ano de 2025. Então, assim, é uma possibilidade muito boa de trazer um jogador jovem, que o Palmeiras já costuma fazer isso, só que tem errado muito. Mas, vendo, eu sinceramente não conhecia, mas depois que eu vi aqui o Facincani falando, fui dar uma olhada, realmente é um jogador muito bom, sai muito bem com a bola, defensivamente excelente. Então a gente quer sim esse volantão que tem que dar aquela segurança ali no meio de campo e dar uma segurança para a zaga, mas tem que ter aquele cara que tenha uma boa saída de bola. E esse garoto seria ideal, cara. É claro que ideal seria o Gerson, sim, mas a gente já sabe aí, como o Facincani falou, e muita gente já falou aí na internet, que o Gerson está negociando com o Cruzeiro, né? O Palmeiras quis fazer um jogo, né? Até fez uma postagem, né? Na verdade não fez a postagem, né? Mas soltou informação que tem clube interessado no Riquelme Felipe e disposto a pagar os 15 milhões de euros. Porque o Palmeiras quer 15 milhões de euros no Riquelme. Sendo que o Zenit não quer pagar, quer jogar o valor lá embaixo, queria pegar vários jogadores aí da base e ainda pedindo mais 10 milhões de troco. Então o Palmeiras não aceitou. Enfim, hoje o Gerson tá negociando com o Cruzeiro, mas, cara, sei lá, vamos ver. Mas vamos para a realidade, igual o Facincani falou. A oportunidade de contratar o Leonel Pérez é muito boa. É um jogador que promete muito. Na verdade, não promete. Vem num excelente momento como o melhor jogador da sua posição lá no futebol argentino. O futebol argentino é bem inferior ao do Brasil? Sim, isso é uma verdade. Hoje o futebol brasileiro é muito superior ao futebol argentino. Mas a gente sabe que os argentinos têm uma escola para produzir, para trazer da base esses volantes, cara, que são brigadores demais. E além de tudo, ele tem a saída de bola. Porque não adianta hoje, com o futebol que nós temos hoje, ter aquele volante características de só defender. Precisa ser o cara bom na defesa e dar essa segurança para a zaga? Sim, mas precisa ser aquele cara qualificado para sair
e sair jogando bem. Então, é um garoto que vem jogando demais lá na Argentina e é uma grande possibilidade do Palmeiras trazer. Tem contrato até 2028? Tem. Mas vale a pena trazer o garoto, cara. Que eu acho que vai jogar muita bola aqui no Palmeiras e o Palmeiras ainda vai ter essa possibilidade de mais aí 1, 2 temporadas fazer uma excelente venda por ele, tá? Eu acredito muito nisso. Não acredito que vai ser mais um Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno, infelizmente, não chegou nem perto da expectativa. Mas esse garoto aí, eu acho que tem tudo pra, cara, crescer cada vez mais o seu futebol. Vamos lá. Crescer mais o seu futebol. Sendo que hoje ele já é o melhor como volante lá na Argentina, que a gente sabe que é uma escola de criar os volantes. Então, assim, é uma possibilidade muito boa. Já tem monitoramento, do Palmeiras, né? Pelo jogador, e a gente espera que o Palmeiras se adiante nisso e faça logo a contratação. Tem que trazer logo um bom jogador. Porque a janela vai se avantando, aí vai rolando as negociações. O Palmeiras tem que entrar com força e trazer bons jogadores que vai dar estabilidade para esse time no ano que vem. Então, esse garoto que vem jogando muita bola, né, tá ganhando a sua experiência, ao lado do Andréas, ali no meio de campo, eu acho que tem de tudo. Tem todos os ingredientes para dar certo. Essa dupla de Leonel Pérez e Andréas Pereira. Eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você acha que é uma boa possibilidade essa proposta aí, não proposta, né? Esse monitoramento aí do Palmeiras sobre esse jovem jogador argentino, Leonel Pérez? Você gostaria de ver ele vestindo a camisa do Verdão? Então compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você. Se você puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, se puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as matérias, monitorando aí as notícias do nosso Verdão para trazer para você. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.